venho detectando já há algum tempo, e nessa semana que se encerrou no 6º dia, ficou mais claro que em diversos irmãos e várias irmãs, algumas inquietações estão ocorrendo no tocante à atuação plena como templos de Deus, como integrantes de sua igreja. E, de repente, aconteceu algo. Recebi de uma irmãzinha muito querida, que está presente nesta sala, e ela vai entender o que estou falando, a solicitação de falar a respeito de um vídeo que ela postou em seu canal no YouTube, contendo uma vigorosa e veemente manifestação de nosso Senhor Jesus Hamashiach sobre um tema tremendo e poderoso que foi registrado por todos os evangelistas de alguma forma. E é sobre esse assunto que pretendo conversar hoje aqui. Muito bem. Do que se trata, afinal? Para deixarmos um pouco de suspense apostólico, estou chamando esta conversa de reflexões sobre um vídeo. Bom, mas o que essa irmãzinha postou? Ela retirou um trecho de um filme sobre a vida e o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Hamashiach e o postou. Essa passagem aparece descrita por todos os evangelistas, embora com palavras um pouco diferentes, principalmente em João. Mas ela aparece em Mateus 16, de 21 a 28, Lucas 9, 23, 24 e 14, 27, Marcos 8, 34 e 35 e João 12, 25, 26. Vamos ler essa passagem. E dizia o Senhor Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer um que por amor de mim perder sua vida, salvá-la-á. Veemente, claríssimo, tonitruante. Estou aqui ao lado de minha mãezinha e ela gostou da palavra. Então, esse ensino foi transmitido pelo Senhor Jesus Hamashiach não só para os discípulos, mas para a multidão que literalmente o seguia. Ou seja, muita gente, além dos apóstolos, ouviu essas palavras. Bom, antes de comentar exatamente essa perícope, eu gostaria de falar sobre outras passagens bíblicas correlatas, contendo falas de nosso Senhor e Salvador Jesus Hamashiach. Vamos ler Mateus 6, 19, 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E arrematando esse ensinamento do Senhor Jesus, que é também uma tremenda advertência, ele pronunciou palavras vigorosas a um jovem rico que o inquirira sobre a vida eterna, em Mateus 19, 21 e Marcos 10, 21. São textos um pouco diferentes, por isso vou ler ambos. Mateus 19, 21. Disse-lhe, esse lhe aí é o jovem rico, Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Marcos 10, 21 registra assim: e Jesus, olhando para ele, amou-o e disse-lhe:
falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Bom, feito essa inserção dessas passagens, vamos continuar a nossa conversa sobre o tema central, que foi anunciado no princípio da minha fala. Quando o Divino Mestre diz que se alguém quer segui-lo, deve renunciar a si próprio, tomar a cruz e segui-lo, na verdade, esse texto é uma continuação em que Pedro, embora tivesse usado os termos certos para descrever quem era Jesus, entendia-os de modo errado. Isso está em Mateus 16, 16 a 20. Vejamos, para Pedro, o Senhor Jesus, de fato, se de fato fosse o Mashiach, pronunciado e prometido na Escritura, ele teria de assumir a missão do servo do Altíssimo, descrita pelo profeta Isaías. Sim, esse mesmo Senhor Jesus, ele mesmo, deixa claro que ser o Mashiach não significava triunfo nos moldes desse mundo, mas exatamente o oposto, como está escrito em Marcos 8:1. O Senhor Jesus, então, começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse e fosse rejeitado pelos poderosos, na época, os anciãos, os príncipes dos sacerdotes, escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias fosse ressuscitado. Então, essa visão correta que o próprio Senhor Jesus tinha de sua missão como Messias era incomum e contrária às expectativas do povo israelita, que esperava um Messias guerreiro, um líder triunfante e glorioso, que os libertasse com a espada do jugo romano. Mateus mostra-nos que Pedro partilhava esse entendimento equivocado a ponto de procurar corrigir o mestre. Por isso, ganha dele uma duríssima correção em Mateus 16, 23, que Marcos também registrou. Então, o que está lá escrito? Mas Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O que nós podemos inferir dessa passagem? Não basta usar vocábulos corretos. É preciso, fundamentalmente, ter a compreensão certa, precisa, do que eles significam. Um exemplo. A Bíblia nos relata que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. No entanto, se olharmos à nossa volta, eventualmente até para nós mesmos, como vivíamos tempos atrás, antes da conversão, muitas vezes verificaremos que nós é que construímos Deus à nossa imagem e semelhança, para que ele não nos incomode. Isso explica a tendência daquele povo em querer um Messias líder, vencedor, e, é claro, rejeitarem ou desconsiderarem um servo sofredor. Mas, para nosso Senhor Jesus Hamashia, não há meio termo. O discípulo tem de andar conforme as pegadas do seu mestre. Então ele diz: se alguém quer seguir-me, nós vamos ficar repetindo essas palavras várias vezes ao longo da conversa. Renuncie a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Mas é claro que nós vamos precisar entender isso aí. E esse é o objetivo da conversa. Então, ao seguirmos o Senhor Jesus Hamashia, nós somos conduzidos à cruz. Porque a vivência de suas atitudes e de suas opções nos colocará em conflito com os poderes contrários ao Evangelho.
Perguntarão vocês, nesse momento, com inteira propriedade. Quer dizer que, então, você está dizendo que nós somos concitados a aguentar qualquer sofrimento passivamente? O Santo Machia quer seguidores masoquistas? Não, definitivamente não, não é isso que eu estou dizendo. Vamos com calma. Ao caminhar, suportando o peso daquele madeiro sobre os ombros, para depois nele ser pregado, nosso Senhor e Salvador moveu-se por um propósito divino e agiu sempre proativamente, não masoquista e passivamente, no cumprimento estrito, rigoroso do plano perfeito de redenção e nova criação traçado pelo Altíssimo Pai Celestial Iá. Aí fica a questão. O que é, então, carregar a cruz, se não é aceitar passivamente todos os sofrimentos? No mínimo, viver as consequências de uma vida coerente com o projeto do Pai Celestial manifestado no Senhor Jesus. E o que é exatamente segui-lo? Seguir o Senhor Jesus. Não se trata, evidentemente, de repetir o que ele fez no seu tempo, mas o que ele faria se estivesse hoje aqui conosco. Sabemos que ele foi morto por influência direta, contundente, de grupos de interesse bem definidos, os poderosos da época, envolvendo romanos, anciãos, principais dos sacerdotes, doutores da lei, ou seja, a elite dominante, em termos políticos, econômicos, religiosos e, é claro, ideológicos. Como consequência, sendo todos nós seus seguidores, seremos perseguidos pelas mesmas súcias de canalhas que hoje representam os mesmos interesses das sombras, regidos que são pelo príncipe deste mundo, que todos nós sabemos quem é. Antes de continuarmos, eu gostaria de repassar com vocês aqui, para a gente, como diria minha mãe, e ela está rindo aqui agora do meu lado, uma pequena lista do que é necessário para que a gente cumpra a ordem do Senhor Jesus Hamashia. Eu vou relatar aqui 12 tópicos, telegraficamente, é claro. Lembremos que ele sofreu oposição da própria família e dos amigos. Foi reprovado pelo mundo e repudiado pela sociedade. Abriu mão dos confortos desta vida. Viveu em completa dependência do Pai Celestial. Caminhou em obediência ao Espírito Santo, ou, melhor dizendo, ao Santo Espírito de Deus. Proclamou uma mensagem tão inusitada que ecoa para sempre. Dispôs-se a uma vida solitária e viveu abandonado. Recebeu constantes ataques dos líderes religiosos. Sofreu por amor à justiça, passou por privações e múltiplas vergonhas. Dedicou sua própria vida pelo bem-estar maior de seu próximo. Considerou-se sempre morto para si mesmo e sempre teve perfeita certeza da razão de sua existência. Então, se nós pegarmos essa lista aí, que é apenas um resumo, ela poderia continuar, escolhi o número 12 por razões óbvias, não significa que para nós atendermos à determinação, à admoestação do Senhor Jesus, isso não significa que nós devemos simplesmente chutar o balde, como diria minha mãe, jogar tudo para o alto, fugir das responsabilidades e passar a depender dos outros. Não é que a gente deva tornar-se monges. Na verdade, a renúncia que tivermos de fazer deve ser efetivada por amor aos nossos semelhantes. Um dos mandamentos resumidos
Se nós lembrarmos a lei de Deus, do 6º ao 10º mandamento, lá está implícito como fio condutor o amor ao próximo, como a nós mesmos, é claro. A cruz, então, nesse caso, é um instrumento de mortificação dedicado ao Machia, que quer de nós um amor maior do que o que dedicamos a todos os demais aqui na Terra. Então, vocês perguntariam, mas o que quer dizer, então, achar e perder a vida? Já está começando a clarear o que é pegar essa cruz aí. Mas achar e perder a vida, aqui nós temos uma comparação entre esta vida, que tem um ponto final, porque o que nos caracteriza aqui de maneira inexorável é a mortalidade, e a verdadeira vida, a vida eterna. Então, achar a vida, ao que cada um de nós, o Senhor Jesus está sugerindo que o faça, buscá-la é esforçar-se para obter as coisas que as pessoas consideram como de maior importância. Será? O que é perdê-la? A melhor resposta é a palavra que o próprio Senhor Jesus usou para contar uma parábola do rico insensato. Recomendo depois uma leitura detalhada em Lucas 12, a partir do verso 16. Aqui nós vamos citar para apoiar a conversa que estamos tendo. Então, lá nós vamos ver um homem que realmente achou sua vida em bases terrenas, em termos de provisão, de posses, tranquilidade material. Mas, na verdade, ele a perdeu. Entesourou para si mesmo, mas continuou paupérrimo perante Deus. Não há questionamento sobre as coisas materiais, vamos deixar isso bem claro. Nós estamos aqui e agora. Estamos neste mundo. Então, a matéria nos limita, o nosso corpo é material. Então, essas coisas são legítimas e muitas delas necessárias, imprescindíveis, mas não podemos atribuir a elas a primazia, a inteireza do nosso coração, deixando o Machia à margem, em posição relegada, inexpressiva. Quem assim age, chega ao final da vida e constata tristemente que se dedicou à mundanidade, que não traz felicidade eterna. Agora, o outro lado. Quem perde sua vida neste mundo, por causa do Senhor Jesus Hamashia, irá certamente achá-la, só que em bases verdadeiras, sólidas, definitivas. Nós podemos fazer as mesmas coisas que as outras pessoas honestas fazem. Porém, devemos praticá-las em caráter absolutamente secundário. Tudo deverá ser feito primariamente por amor ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashia, e para promover e exaltar o seu nome. Ele deve constituir-se na razão de tudo o que fazemos e desejamos fazer. Ou seja, nós devemos torná-lo o centro da nossa vida. Se assim procedermos, e é fundamental que o façamos, nossas conquistas mundanas terão seu foco, seu escopo e sua motivação profundamente alterados. Por quê? Passarão a ser usadas essas conquistas para abençoar outras pessoas, em nome de nosso amado Divino Mestre. Então, quando renunciamos a essa vida, à busca de nossa glória própria, e passamos a viver por Ele, recebemos dele a promessa de que ganharemos algo que não podemos obter por nossos próprios meios. E ninguém mais, a não ser Ele, pode dar-nos a vida eterna. Resumindo esse palavrório todo, se quisermos seguir nosso Senhor Jesus Hamashia, é imperativo que nos desapeguemos de tudo,
por amor a ele, nesse momento, perguntas surgirão. Alguém perguntará: com que direito nosso Senhor Jesus Hamashia faz tais afirmativas, contando exigências e promessas tão poderosas e gloriosas? Vamos imaginar, por um momento aqui, a cena relatada pelo evangelista Mateus. Imaginemos o seguinte: o Senhor Jesus, um carpinteiro, humilde, judeu, galileu, ainda por cima, que nem casa tinha para morar, vira-se para pessoas que o acompanham e que ele chamava de discípulos e diz que eles devem amá-lo mais do que a si mesmos e às famílias. E mais, que deviam estar dispostos a morrer por causa dele. E ainda, se vocês não passarem, dizia aquele carpinteiro, a vida toda tendo-me como razão suprema de serem, estão condenados. Acabou. Vocês não têm para onde ir ao lago de fogo. Então, quem estivesse, imaginemos a cena, alguém assistindo a esse evento, esse carpinteiro falando para um grupo de pessoas. O que um outro judeu que estivesse assistindo a essa cena concluiria? Basicamente, uma de duas coisas. Ou estava ali um homem completamente louco, ou então um legítimo portador do poder e da autoridade de Deus. Não existe meio termo aí. Talvez um louco, tão megalomaníaco e tão esperto, que enganou mais de 3 bilhões de pessoas. Ou então, ele é quem diz ser. A decisão é nossa, é de cada um de nós. E aí vem a pergunta que nós precisamos elaborar. Quem é o Senhor Jesus Hamashia para nós? Lembremos-nos de que ao longo da história humana, ninguém jamais apresentou demandas e promessas sequer parecidas às que ele fez, como ser humano perfeito, dotado da plenitude do Santo Espírito de Deus. Nesse sentido, e com certeza vocês vão dizer, em qualquer outro sentido, para nós ele é único, o Filho unigênito de Deus. E como ninguém, antes ou depois dele, veio à Terra e cumpriu com perfeição a missão que o Pai lhe delegou, dando-lhe esses pesados suplícios e exigindo, e ele concordou, que ele ofertasse a própria vida para nos expiar de todos os pecados e todas as maldições, ele foi, sim, como nós sabemos, exaltado sobre todo o nome, exceto do Pai. E recebeu o senhorio total das coisas, celestiais e terrenas, reportando-se somente ao Altíssimo Deus. Então, por causa de tudo isso, ele tem total direito de exigir de nós amor supremo, lealdade absoluta, obediência total. Então, o que se nos cumpre, então? O que devemos fazer? Curvar-nos diante dele em amor, reverência, gratidão incondicional e respeito. A pergunta que desponta agora, e ela é muito importante que façamos, para nós, que nos alardeamos seguidores e seguidoras do Senhor Jesus Hamashia. Temos sido, somos e continuaremos a ser dignos dele? 30 segundos para que cada um e cada uma faça essa reflexão. Que tipo e intensidade de amor temos devotado a ele? Estamos realmente dispostos a renunciar a tudo que somos e temos por amor a ele? Estamos abdicando de toda a confiança em nossa própria natureza, espiritualidade, capacidade, obras, e entendemos que a salvação depende
exclusivamente da graça de Deus, mas que os méritos pertencem tão somente ao Senhor Jesus Hamashia? Então, vejam vocês, a importância do negue-se a si mesmo pode ser notada na segunda parte do capítulo 14 do Evangelho escrito por Lucas, onde o Senhor Jesus conta a parábola do construtor da torre e o rei guerreiro. Depois, sugiro que leiam Lucas 14, a partir do verso 26. Lá, nesse capítulo, o Senhor Jesus utilizou por 3 vezes a frase: não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Agora leiamos o seguinte, vamos sair um pouco dos evangelhos e ouvir Paulo. Vamos meditar e inspirar-nos no que o apóstolo Paulo explicou de forma humanamente perfeita sobre o significado de negar-se a si mesmo. Lá em Filipenses 3, verso 7. As coisas que para mim eram lucro, diz Paulo, agora considero-as como perda por amor ao Machia. Olha que coisa linda que Paulo está nos dizendo aqui. Então, tudo aquilo que era lucro, na verdade, nada significa, foram perdas acumuladas, que ele, de bom grado, considera que estava certo fazer, porque o fez por amor ao Senhor Jesus Hamashia. Mas vamos voltar à questão da cruz, essa tomada da cruz aí. Em primeiro lugar, só recordando, o Senhor Jesus ensina que é preciso que nos neguemos a nós mesmos, mas que, ato contínuo, tomemos a nossa cruz, dia a dia. Observem que é uma coisa contínua, certo? A figura usada nessa expressão por Jesus é a de um condenado, carregando seu próprio instrumento de execução, porque assim era, geralmente, naquela época. O condenado à crucificação devia carregar o madeiro sobre os ombros até o lugar onde a pena seria aplicada. Esse era o costume da época. E assim está relatado que aconteceu com nosso Senhor Jesus Hamashia a caminho do Calvário. Em João 19, 17, isso está registrado. Existe alguma diferença, perguntarão vocês, entre o condenado e o discípulo no tocante ao transporte desse madeiro, que a gente está chamando aqui simbolicamente de cruz? Sim. Por quê? Qual é essa diferença? O condenado faz isso forçadamente. E se tivesse qualquer oportunidade, por mínima possível, de escapar, com certeza, ele correria o mais depressa que pudesse para bem longe. Mas nós, os seguidores do Machia, fazemos isso voluntariamente, por amor a ele. O discípulo verdadeiro não deseja fugir. Pelo contrário, como diz Paulo, deseja combater o bom combate. Então, tomar a cruz significa aceitar irremediavelmente aflição, dor, vergonha, perseguição, por amor a nosso Senhor e Salvador Jesus Hamashia e ao seu Evangelho. Agora, quero pedir-lhes uma atenção muito especial para um ponto crucial. É comum, no dia a dia desse mundo, nós depararmos com um entendimento equivocado sobre o significado de tomar a sua cruz. Por exemplo, a gente pode constatar uma abrangência ampla desse entendimento. Muitas pessoas entendem que essa expressão, tomar a sua cruz, é algo muito genérico e serve para qualquer tipo de aflição que acomete as pessoas ao longo de sua vida. O que não tem nada a ver com o sentido bíblico correto.
Não é disso que o Senhor Jesus Hamashia falou. Não foi isso que ele fez. E não é isso que nos cabe fazer. Ou então, algo que se vê com muita frequência é a exaltação da própria cruz. Algumas pessoas cometem o erro, eu já fiz isso muitas vezes, cometem o erro de enaltecerem de tal maneira sua cruz pessoal que acabam diminuindo o significado da cruz do Senhor Jesus Hamashia. Nunca, jamais, em momento algum, podemos comparar a cruz que estamos sendo instados a carregar pela admoestação e pelo ensino do Senhor Jesus com a cruz que ele carregou, porque isso resultaria na falsa, blasfema compreensão de que o sofrimento dele foi simplesmente mais um sofrimento como qualquer outro. Ou seja, ele foi um condenado comum que foi levado ao Calvário porque houve uma sentença de morte contra ele. Não. A agonia do Senhor Jesus Hamashia foi absolutamente singular, única, irrepetível, e representa o valor infinito do seu sacrifício, expressando algo inimaginável, pelo menos para mim, o castigo exigido pela justiça de Deus, quando ele, Senhor Jesus, carregou a nossa desgraça e se tornou maldito, porque todo aquele que era pregado no madeiro era considerado maldito pelos nossos pecados. Vocês se lembram da conversa que nós tivemos sobre as 7 frases pronunciadas pelo Senhor Jesus na cruz, quando ele foi abandonado pelo Pai, porque ele, naquele momento, estava carregando todos os nossos pecados e todas as nossas maldições. E Deus não pode aproximar-se do pecado. Mas isso nós já conversamos. Por outro lado, para nós, é preciso ficar muito claro que carregar a cruz, levar a cruz, não traz conotação de condenação e castigo. Muito pelo contrário. Eu vejo aí o grande privilégio de, usando uma palavra lá do autor de Hebreus, e que minha mãe aprecia muito essa palavra aqui, esse é um privilégio, nós carregamos o vitupério do Senhor Jesus, a infâmia e a vergonha que ele suportou por amor de nós. Então, quando a gente tem esse privilégio de carregar essa cruz, participando das aflições que ele suportou por amor de nós, é motivo de grande alegria, intensa satisfação, e é nesse momento que nós mostramos nossa inteira submissão a ele, o nosso Senhor. Então, assim, nós tomamos a nossa cruz quando seguimos nosso Senhor Jesus Hamashia, por onde quer que ele vá. Não nos importamos, não podemos dar nenhum tipo de importância às condições, mas devemos confiar plenamente, de modo irrevogável, irretratável, definitivo, no seu sangue redentor. Devemos refletir a sua mente e proclamar a sua obra. Vários autores, João, Paulo e Pedro, assim se expressaram em algumas passagens. João 13, 2 Coríntios 9, primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Mas vamos agora fazer um outro entrelaçamento aqui, pegando Mateus 10, 38 e Lucas 14, 27, em que nós vamos fazer aqui o paralelo negativo, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com essa palavra aqui, dos textos que nós estamos abordando. Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9. Nos 2 primeiros, nós temos o seguinte: quem não toma a sua cruz? Olha agora, o paralelo negativo. Quem não toma? O Senhor Jesus está nos ordenando, no tema principal dessa conversa, a tomar. Agora nós vamos ver aqui o seguinte: ele está dizendo quem não toma, ou então qualquer que não leva a sua cruz. Então, esse é um paralelo negativo. A acepção que o Senhor Jesus está querendo transmitir é a mesma. Porém,
quando a frase aparece na forma negativa, fica, pelo menos para mim, enfatizada de forma ainda mais clara e veemente o que sucede com aqueles que falham em carregar sua cruz. Olhem só, a falha em carregar a cruz. Ele fala para tomar a cruz. Agora aqui ele vai falar o seguinte: espera aí, quem não faz isso? O que diz o Senhor Jesus a respeito daquelas pessoas que falham em carregar a cruz? Então ele vai dizer em Mateus 10:38, essa pessoa não é digna de mim. E em Lucas 14:27, ele vai arrematar, essa pessoa não pode ser meu discípulo. Gente, isso é tremendo. Então, logo depois de transmitir esse ensinamento, o próprio Senhor Jesus Hamashia esclareceu o que significa não ser digno dele, ou não ser contado como um de seus discípulos. Este, achando que, na verdade, salvou sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que se nega a si mesmo e toma a cruz, vai, de fato, receber a promessa de um maravilhoso prêmio, o galardão supremo, a vida eterna. Uma outra coisa interessante aqui, e também importante, lá em Lucas 9:23, é a expressão, a frase, tome cada dia a sua cruz. Aqui nós temos claramente a implicação de que essa cruz é pessoal. Ela não pode ser repartida, dividida, compartilhada. É individual e não do nosso próximo. Ou seja, nós, cada um de nós, deve carregar sua própria cruz. E isso deve ser uma tarefa, como diria minha mãe, consuetudinária. Todos os dias da nossa vida. Bom, agora eu quero fazer uma perguntinha aqui, espero que não me joguem pedras, porque estamos no seio da Igreja de Deus e em uma santa convocação de recebimento do Santo Shabat. Em que grau nós aqui presentes valorizamos a vida eterna que o Senhor Jesus nos promete? Ele tem realmente ocupado a primazia em nossa caminhada pela vida na Terra? Será que nós realmente entendemos com fé inabalável quem é Ele? Quem é nosso Senhor e Salvador Jesus Hamashia? Vigiemos atentamente. Tenhamos cuidado para que a covardia, ainda que sutil e não pareça o que é, por estar praticamente imperceptível, não nos afaste dele em nenhum instante e por nenhum motivo. Aliás, esse momento, entendo que é uma ocasião propícia para que cada um de nós realize uma profunda reflexão, repensando cada qual sua vida e sua própria declaração de fé. Porque entendo que as pessoas que aqui estão são genuínas e inarredáveis seguidoras do Mashiach. Mas a vigilância é fundamental e deve ser, repetindo a palavra, consuetudinária, sem cochilos. Muito bem. Repassemos, então, nossos atos, nossas escolhas, atitudes e os planos que temos feito e aqueles que executamos. Qual foi o lugar que o Senhor Jesus Hamashia tem ocupado em nossos passos e decisões? Quanto de nós estamos dedicando a Ele, buscando verdadeira e íntima comunhão com Ele? Será que está sendo suficiente? Considero urgente que tomemos, ou, se já tomamos, que mantenhamos uma decisão, utilizando a oportunidade que Ele, por imenso amor a nós, continuamente nos concede. Ou nos confirmamos como fiéis discípulos e discípulas dele, nos moldes por ele exigidos,
ou é melhor fazermos como muitos fizeram e fazem, virarmos as costas e tomarmos outro rumo? Não há terceira via. Observemos e cumpramos o que o Senhor Jesus Hamashia afirmou peremptoriamente em Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E arrematou, de maneira terminativa, pelo menos a meu ver, em Mateus 12:30 e Lucas 11:23. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, amados irmãos e amadas irmãs, espero que as palavras de nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashia, registradas com essa veemente e contundente precisão no Evangelho, se internalizem em nossos corações e mentes e possamos viver nele, com ele, por ele e para ele, configurando-o como o amor maior de nossa vida. Amém. Amém.